O circuito de cicloturismo da Costa Verde Mar atrai milhares de pessoas apaixonadas por descobrir as belezas naturais dos 257 quilômetros que compõem a travessia. São paisagens que ligam o interior ao litoral das 10 cidades do consórcio intermunicipal. Para atrair mais praticantes, 2 eventos estão programados para o mês de dezembro. O primeiro desafio do Morro do Baú, com 51 quilômetros, será realizado no próximo domingo, dia 10. E o Pedale Costa Verde Mar, que vai incluir um trecho de pedalada noturna, também no mês de dezembro. Bom, os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo neste programa, a acadêmica de jornalismo, Luana Morim. Oi, Luana. Boa tarde, Lisa, e boa tarde também para você que está acompanhando mais o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e o nosso Instagram é o @VivaVozUnivale. Bom, nossa convidada de hoje é Vivian Floriani, que é assessora técnica da entidade intermunicipal de turismo Costa Verde Mar. Obrigada pela participação, Viviane. Obrigada, Lisa. Bom, o cicloturismo da Costa Verde Mar é super atraente, apresenta trajetos que desafiam os cicloturistas a se aventurar aqui pelas cidades da região, ou seja, um estímulo muito interessante para as pessoas que gostam de pedalar também conhecerem o turismo da nossa região, né? Agora, explica pra gente, antes da gente falar destes dois eventos, né, Vivian, como é que os primeiros roteiros turísticos foram pensados? Como é que surgiu a ideia do cicloturismo dentro da Costa Verde Mar? Bom, então, essa foi uma iniciativa que começou lá em 2008, quando nós lá reunidos na Associação dos Municípios, começamos a despertar para um segmento que é super importante, que é o segmento de aventura. E dentro do segmento de aventura, nós tínhamos uma experiência em Santa Catarina, que foi o primeiro circuito de cicloturismo do Vale Europeu. E aí pensamos em expandir esse roteiro para a Costa Verde Mar. Então, nós convidamos o pessoal do Clube de Cicloturismo de São Paulo, pioneiro também nessa iniciativa, para que eles pudessem vir à nossa região, conhecer a Costa Verde Mar e nos dar um retorno quanto à viabilidade de um circuito de cicloturismo na região. Bom, então eles assim o fizeram, acharam a região linda e para eles também foi novidade, porque foi o primeiro circuito que eles fizeram que abrange mar e montanha. Então, esse ainda é, né? Esse é o nosso slogan, né? O primeiro circuito de cicloturismo do Brasil a atingir uma região que tenha mar e tenha montanha. Bom, e aí nos anos seguintes nós fomos investindo no planejamento, na sinalização, né, que é muito importante. Ele é um circuito totalmente autoguiado, né, que a pessoa pode baixar os arquivos e fazer de forma também autônoma. E aí foi seguindo, nós aí começamos a investir via consórcio, via municípios, na divulgação desse circuito, né? Começamos a levar a ideia do cicloturismo nos nossos eventos, nos nossos estandes, não só em Santa Catarina, mas em todos os estados em que a gente faz essa divulgação. Só para você ter uma ideia, hoje o cicloturismo ele é uma realidade nos países europeus, né? Muito difundido, o Caminho de Santiago de Compostela, na Alemanha muitas rotas, e aí despertou nisso e hoje é o nosso principal produto turístico regional. Que bacana. Bacana e bom. Neste domingo, então, dia 10, acontece o primeiro desafio do Morro do Baú, que terá 51 quilômetros de travessia, né? Quais são, então, as expectativas para esse primeiro evento aqui? Então, esse desafio está sendo planejado pela Secretaria de Turismo de Ilhota, né? Nós somos parceiros, porque ele é um município que está no circuito da Costa Verde Mar. E é muito bacana porque o município está despertando para essa atividade, né? Eles estão buscando um novo atrativo também e usando para isso 2 atrativos que eles já têm, né? Um é de infraestrutura, não é o atrativo, mas é a ponte, né? Eles vão fazer a travessia da ponte, chegando até o atrativo natural principal deles, que é o Morro do Baú. Então, eles estão super ansiosos, as inscrições já estão encerradas,
né? Eles tinham um limite de 200 inscrições e já antes do prazo já se esgotou também. Vivian, essas 200 pessoas vêm da onde? São todas aqui da nossa região? O do desafio do cicloturismo é principalmente da região da Costa Verde Mar e do Vale Europeu, porque Ilhota está bem no meio. Então, Blumenau, Gaspar, tem muito regional, tem esse público muito regional. Aliás, a gente está falando bastante da Costa Verde Mar, mas vamos esclarecer para quem nos acompanha, então, quais são os municípios que compõem? Bom, então a Costa Verde Mar ela é formada pelos municípios de Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itapema, Itajaí, Navegantes, Penha e Porto Belo. Quer dizer, realmente é um grupo grande e é um território grande, né? Veja que assim, a gente está falando de 2 eventos, mas o circuito todo, ele tem 257 quilômetros, como você mesmo ressaltou, né? Então, são 2 eventos que mesclam uma parte do circuito. Claro. Um tem 51 quilômetros e o outro 35 quilômetros, né? Mas o circuito, ele contempla daí os 10 municípios, né? Saindo de Itajaí, percorrendo esses 10 municípios e chegando novamente a Itajaí. Então, essa é só para confirmar essa tua resposta. Existe um ponto de partida da rota proposta pelo consórcio que sai de Itajaí, é isso? Isso. O início desse circuito é em Itajaí? É em Itajaí. Nós temos as 2 formas de fazer. No início, a gente preparou um roteiro em que a rota começa oficialmente por Itajaí e ele segue Navegantes, Penha e Balneário Pissarras. E isso a gente chama do final do primeiro trecho. Certo. Então, ele dorme, depois de 50 e tantos quilômetros, ele dorme em Balneário Pissarras. Certo. No dia seguinte, o cicloturista sai de Balneário Pissarras e chega a Luiz Alves. Também cerca de 50 quilômetros todos os trechos. No outro dia, ele sai de Luiz Alves e dorme em Ilhota. No outro dia, ele vai até Camboriú. No outro, até Bombinhas. E aí, de Bombinhas, ele vai até Itapema, dorme em Itapema, e no último dia, de Itapema até Itajaí novamente. Essa foi a forma inicial e muitos cicloturistas fazem isso, da forma como está pré-estabelecido. Mas nós também flexibilizamos o circuito de forma que a pessoa que chega, por exemplo, de avião e quer começar em Navegantes, ele pode pegar sua bike e começar em Navegantes. E muitos o fazem. Outros gostam de chegar em Balneário Camboriú e começar por Balneário Camboriú. Certo. Como ele é um circuito, ele está todo sinalizado, a gente só pede que ele seja realizado nesse sentido que eu falei, né? No sentido anti-horário, porque as setas de sinalização estão nesse sentido. Perfeito. Bacana, voltando a falar um pouquinho do desafio do Morro do Baú, são 51 quilômetros, né? E como que vai ser esse trajeto? Da onde que o pessoal vai sair, até onde eles vão? Como é que vai acontecer? Bom, então ele sai na frente da prefeitura, na largada da prefeitura municipal de Ilhota, né? Então eles vão percorrer esses 51 quilômetros, sempre prezando pela segurança, né? Pela ordem, né? Para as pessoas não obedecerem às regras também do trânsito para não acontecer nada. E ele vai chegar à premiação e a chegada é lá no empreendimento do Ecotrutas Paraíso, né, previsto daí tem uma confraternização prevista lá. Vocês estão calculando que tempo de roteiro? Quanto tempo será que vai durar esses 51 quilômetros? É porque assim, como é um desafio, né? Tem as pessoas que vão conseguir chegar mais cedo e outras nem tanto. Não, mas então você está se estabelecendo um período de 4 horas para isso. Bacana. Agora, além da participação da Prefeitura Municipal de Ilhota, a Polícia Militar também vai acompanhar todo o trajeto, isso, né, tem o pessoal da segurança, também tem o pessoal da Federação de Ciclismo, que também está junto na organização do evento. E pega um trechinho da BR-470? Pega um trechinho, sim, da BR-470. Ali eu acho que é bem importante, né? A presença. ter toda a segurança, né, para salvaguardar esses ciclistas. Tem um perfil destinado? Quem é que pode encarar esse desafio, Vivian? Então, eles têm uma dificuldade mediana, né, os dois, e a gente sempre diz assim, pergunta muito da questão da saúde da pessoa como um todo, né? Além dos equipamentos de segurança, que são obrigatórios nos dois, né? Não adianta querer fazer sem os equipamentos obrigatórios, porque a organização não vai permitir, né? Então, é super importante que ele esteja muito hidratado,
A gente espera que esteja um clima ameno, né? Mesmo sendo de dezembro. Agora está chovendo, tal, mas daqui a pouco dá sol e fica assim nesse clima. Mas que a pessoa esteja sempre bem hidratada, que tenha também comido, que, né, nem comida muito pesada e nem algo que o deixe com fome, que faça essa hidratação também no meio do caminho. E já que você falou de equipamentos de segurança, o que seria? Capacete é obrigatório, né? Capacete. E também nós temos no pedal noturno, né? Na pedale, que a gente vai falar também depois, o item obrigatório, que é a sinalização, a luz na bicicleta, porque vai ter um trecho noturno. Legal. Né? Então vai ter que ser também. Bacana. E bom, falando então um pouquinho do pedal, ele acontece só no próximo sábado, né, 16, e será então realizada a 4ª edição nesse ano, né? O legal, como tu comentou, é que a prova vai ser disputada durante a noite, né? Conta então pra gente como é que vai ser isso. Então, o Dado, né, da Pedale, que é nosso organizador, é importante dizer que nós somos patrocinadores, o consórcio é patrocinador de mais esse evento do Dado, esse é o nosso 4º, como você mesmo ressaltou. E é uma inovação do Dado que resolveu trazer para a noite, né, esse pedal. Parte do pedal, ele começa às 16h30, largada, lá no Hotel Sandri. E aí ele segue por 35 quilômetros até Navegantes, que ele vai pegar uma parte da noite, né? Então, tem todo um apelo, até pelo Natal, né, pela decoração natalina, pelo ferryboat, que eles também vão poder passar todos juntos no ferryboat e tal. Os 200... Está limitado também a 200 ciclistas. Esse aí ainda tem inscrições abertas, Esse tem, né, Vivi? e são 250, são 250 inscrições, né? Esse está aberto. A pessoa que estiver interessada pode fazer a sua inscrição no site Risco Zero, né, Adventure, e aí é um custo de R$ 35. E também dá direito à confraternização no final, então vai ter umas comidas e umas bebidas no final para confraternizar com o pessoal. Vai ter premiação, Vivian, para esses dois eventos? Não, então, o do Pedale Costa Verde Mar, ele não é, né? Ele é mais um passeio ciclístico, então ele não tem premiação. E o desafio do Morro do Baú tem premiação, daí são as surpresas que a prefeitura e o pessoal da federação tá pegando para dar para os cicloturistas. E é aberto para todos os públicos? Existe limitação de idade, alguma coisa? A limitação de idade tem que ver direitinho ali com os pais. Se for menor, tem que estar com os pais. Importante dizer que o pedale tem seguro, é obrigatório, né? A gente não entra nem de parceiro quando a pessoa não faz o seguro obrigatório, né? Que o do Dado já, com essa inscrição, também já tem o seguro de vida. Vamos chamar intervalinho? Vamos chamar então. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar sobre cicloturismo. Isso aí, já estamos de volta hoje conversando com a Vivian Floriani, que é assessora técnica da entidade intermunicipal Turismo Costa Verde Mar. E a gente coloca dessa maneira, né? Entidade intermunicipal, até para você explicar para a gente um pouco melhor do que se trata, né? A gente ouve muito Costa Verde Mar, mas talvez a população em geral não tenha clareza, né, das propostas, das atividades conjuntas que esses municípios realizam através desse projeto, né, Vivian? Legal, é bem importante falar sobre isso. A entidade, o consórcio Costa Verde Mar, ele é formado, como a gente já falou, por esses 10 municípios. Então, ele é um órgão público oficial dos municípios. E ele está destinado para o desenvolvimento turístico dos municípios. Então, o que a gente faz, né, na prática, para as pessoas entenderem? Nós temos um recurso financeiro que é subsidiado pelos municípios. Então, todos os meses, os municípios contribuem para o consórcio. E nós temos um plano de ação determinado pelos próprios secretários municipais desses 10 municípios e pelos prefeitos também dos 10 municípios. No início do ano, então, através do planejamento que a gente já tem, plano de marketing, uma série de estratégias traçadas, nós desenvolvemos o plano de ação para o ano. Por exemplo, nesse ano, nós tínhamos lá 15 ações para serem desenvolvidas, também em detrimento ao desenvolvimento turístico dos municípios, nas mais diversas áreas. Pensem vocês que a gente faz desde pesquisa de demanda no verão, até roteiros de cicloturismo, passando por capacitação dos atendentes dos postos de informação. Então, aquilo que tem de básico, desde a infraestrutura turística dos municípios,
até ao planejamento de mídia, nós fizemos via consórcio. Então, quais são os benefícios para o município, né? Nós temos, por exemplo, nós participamos esse ano de 40 eventos de feiras do setor, tanto no Brasil quanto no exterior. Um município de pequeno porte, ou médio porte, como são os nossos municípios, excluindo Itajaí, Balneário Camboriú, dificilmente teria recursos financeiros para participar de um evento desse. Eu estou falando de uma feira em São Paulo, por exemplo, que custa R$40 mil um estande no decorrer de 4 ou 5 dias. Então, qual município conseguiria participar por 40? Né? A gente diz que é economia de escala. Claro. Com aquela parcela que ele contribui, ele consegue ir a todos esses eventos, divulgar o município, divulgar os seus atrativos e os seus potenciais. Então, o trabalho do consórcio é muito voltado para as necessidades que o município, às vezes, não consegue realizar sozinho, mas que unido, claro, ele faz, porque ele faz em conjunto. Né? Importante dizer que esse ano a gente teve a volta de Balneário Camboriú, né? Tanto para a Associação dos Municípios quanto para o consórcio, que para nós é super bom, porque beneficia todos, não só Balneário Camboriú, mas também os outros. Né? Balneário Camboriú é um destino indutor de turismo, então os nossos turistas vêm a Balneário Camboriú, mas circulam nos nossos municípios. Isso não sou eu que estou falando, isso é a pesquisa que nós temos que comprova isso. Então, é um turista regional. Ele é um turista que um dia vai ao Beto Carreiro, outro dia vai ao Museu Oceanográfico da Univale e outro dia vai para a ilha de Porto Belo. E assim ele está na região, né? Muitas vezes ele nem sabe que ele está na Costa Verde Mar. Perfeito. Né? E a gente pergunta para ele no final da pesquisa que a gente faz o que é a Costa Verde Mar, né? E a gente tem essa cronologia dos anos que vem se aplicando à pesquisa e a gente percebe que o turista ele vem entendendo melhor. Então, ele diz nas palavras dele, é um conjunto de cidades, são as praias da região, mas certo, tudo isso tem a ver com o que a gente faz, né? Que é o desenvolvimento turístico dos municípios e da regionalização desta região que chama Costa Verde Mar. Que é uma tendência e é algo que realmente a gente observando o comportamento dos turistas mundo afora, é isso, né? As pessoas vão para descobrir e viajar ao redor, né? Então... É como a gente faz quando faz uma viagem, né? Claro. Dificilmente a gente fica, o nosso turista aqui, comprovado pela pesquisa, ele fica em média 9 dias na região. Então, durante 9 dias, ele vai para a praia 1, 2, 3, aí no quarto chove, aí eu vou passear. E daí depois ele pode cansar, daí ele quer experimentar a gastronomia de uma outra cidade, de um restaurante que ele ouviu falar. E assim, ele está super conectado. Né? E isso faz a gente também investir nessas tecnologias para fazer com que ele aqui também se sinta super confortável para achar as informações que ele precisa. E além do roteiro do cicloturismo, tem algum outro roteiro, então, que o consórcio da Costa Verde Mar também propõe para os turistas que querem conhecer aqui a região? Tem sim. Então, o nosso cicloturismo, como eu falei anteriormente, foi o primeiro. Logo em seguida veio o roteiro de aventura e ecoturismo, que ele veio também para agregar o cicloturista e depois acabou se tornando um produto que as pessoas amam, porque elas podem fazer stand-up na ilha de Porto Belo, elas podem fazer tirolesa em Balneário Camboriú, em Itapema, como também tem, e assim uma série de atividades que tem nos 10 municípios. Depois nós lançamos o roteiro cultural, que é maravilhoso, porque tem tudo a ver também com o turista de verão e de inverno, porque são as atividades que ele gosta de fazer, que são os museus, são os teatros que nós temos. Nós temos mais de 130 atrativos culturais na região. Desde visitar um artesão lá na casa dele, lá em Bombinhas, ver ele pintando a tela, até visitar um museu ou ir a uma peça de teatro ou ver uma apresentação folclórica. Né? E o nosso último produto, o nosso bebê, que foi inaugurado no ano passado, é o Guia Náutico, que tem tudo a ver com a região, né? Tem tudo. Nós temos 135 empresas nesse guia náutico e agora já está saindo do forno para 2018 novo guia, já com inserção de Balneário Camboriú, e aí pulamos para 300 e tantas empresas nesse guia. Então é uma ferramenta fantástica, é o primeiro de Santa Catarina e assim está tendo
as pessoas estão gostando muito dele, porque ele é inédito. Muitas vezes elas querem ou fazer um passeio de barco, ou alugar uma lancha, ou pescar, e assim, atividade de lazer. Então, é muito bacana. Vivian, que tipo de apoio o turista que vem para a nossa região recebe ao entrar em contato, então, com as informações da Costa Verde Mar? Então, nós temos os nossos grandes aliados, que são os postos de informações turísticas ou centros de informação, dependendo da estrutura do município. Inclusive, até amanhã, nós vamos ter o treinamento deles para a temporada. Todo ano a gente faz isso. Já fizemos um no início do ano e agora fazemos esse para o início da temporada. Se chama Capacita Costa Verde Mar, ele está na sua 4ª edição. Lá nós estamos reunindo todos os atendentes dessas estruturas, dos postos de informação lá na Associação dos Municípios, para apresentar para eles, e eles também apresentam o seu município e a região. Então, nós temos lá, eles vão com as novidades, vão com os, por exemplo, preços, tudo que o turista possa precisar de um outro município. Uhum. Então, se um turista chega em Bombinhas e quer saber, por exemplo, o preço do ingresso do Beto Carreiro, ou como ele faz para chegar no Beto Carreiro, esse atendente tem que estar habilitado também a falar de Penha, também a falar de Balneário Pissarras, de dar as melhores dicas, né? Então, a gente conta também com isso, com o aplicativo da Costa Verde Mar, com o site, com as redes sociais, né? E com os sites também dos municípios também, onde eles estão hospedados. E eu acho que é muito bacana essa questão dos atendentes saberem informações de todas as cidades, porque muitas vezes os turistas vêm aqui na região e só conhecem as praias de Balneário, conhecem só o Beto Carreiro, mas também conhecerem toda a riqueza que tem aqui na nossa região, né? Que é muito difícil, principalmente turistas que vêm de muito longe, conhecer todos esses outros atrativos que a região tem, né? É super importante também. A gente preparou também um material especial para esse turista. Já saiu do forno, está lá aguardando o pessoal amanhã. É o novo mapa da região. Então, esse novo mapa conta com todos os atrativos culturais, naturais, empreendimentos, tudo que ele pode fazer em 3 idiomas, né? De todos os 10 municípios, no português, no inglês e no espanhol. Então, a gente conta com essa ferramenta. Também está disponível online, então ele também pode baixar no celular, pode fazer tudo para facilitar a vida desse turista. O que vocês estão apresentando para o verão agora, para esse turista que a gente está esperando vir para cá? Então, os municípios estão preparando aí o seu Natal e o Réveillon, né? Também é uma outra coisa que nós temos, que é o calendário regional da Costa Verde Mar. Então, é uma iniciativa desses municípios de aglutinar nesse calendário todas as atrações que nós vamos ter no mês de dezembro e no mês de janeiro. Então, atividades esportivas nas praias, atividades culturais nos finais de tarde, muitas vezes shows noturnos. A gente teve semana passada o show de abertura da temporada. Estamos tendo as aberturas das temporadas. Balneário Camboriú fez no último sábado. E assim, né, todo o calendário que nós... Tem muitos eventos, não dá, né? Não dá para falar. Mas no site da Costa Verde Mar estão lá todos os eventos para dezembro e em seguida para janeiro. Certo, Vivi. Bom, para o pessoal que está escutando o programa e que ficou interessado nos eventos de cicloturismo, só para reforçar como que eles podem se inscrever. Bom, então, o desafio do cicloturismo do Morro do Baú, as inscrições estão encerradas, mas para o Pedale Costa Verde Mar é só entrar no site, no Risco Zero Adventure, fazer a sua inscrição, ou se quiser tirar alguma dúvida, dá uma ligadinha para o pessoal da Pedale, né, no 3241-4223, 3241-4223, falar com a equipe lá do Dado, que também pode dar maiores informações. O Pedale é aquele mais light, não é para tão atletas, né, Vivian? O Pedale, assim, a gente já teve até crianças de 12, 13 anos pedalando com os pais, né? Une as famílias, é muito bacana. O Pedale do Dado, né? A gente já fez, assim, tem muitas pessoas que vêm de fora também. O Dado tem mais de 50 cidades de Santa Catarina. Bacana. Que ele atinge, é muito, muito legal. E as bicicletas precisam ser daquelas super top ou dá para encarar com uma bicicleta mais básica? Não, uma bicicleta mais básica ele pode fazer sim, né? É que assim, as pessoas se apaixonam tanto pelo ciclismo, por sua bike, que elas acabam comprando, investindo, fazendo
Tá tudo que é certo. possível. Vivian, muito obrigada, então. A gente agradece a participação da Vivian Floriani, assessora técnica da entidade intermunicipal de turismo Costa Verde Mar. E é isso, vamos ficar ligados aí na programação, né, Vamos Luana? participar, com certeza. Obrigada, Vivian. E obrigada também a você que esteve presente em mais uma Voz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!